Trust, para mim, é um outro tipo de operação. Mas, mesmo assim, eu penso que, ao se manifestar perante a CPI da Petrobras, eu era membro dessa CPI, que, dada até a relevância do seu cargo, da sua função, presidente da Câmara de Deputados, ele, diante daquela pergunta, tinha que ter dado outra resposta. Não tenho conta, mas sou beneficiário de um trust. Então, no meu modo de ver, existe aí uma omissão. Agora, essa omissão é suficiente para uma condenação de cassação de mandato? Eu penso que não. E não tenho medo de dizer isso, penso que não. Certo? Por isso, eu defendo um outro tipo de punição. Uma punição prevista, são várias as punições previstas, são várias as punições previstas no nosso Código de Ética, outra, suspensão do mandato, advertência pública, advertência por escrito, são várias as punições possíveis de serem aplicadas no caso de o parlamentar atentar quanto o necessário decoro que devemos ter nas nossas atitudes. Se vocês tiverem maioria, essa punição menor seria aprovada, mas poderia haver recurso ao plenário. Sim. Esse recurso ao plenário, o plenário teria que decidir entre aprovar ou não o relatório. Agora, quando você, no plenário, recusa um relatório, você fica sem alternativa. No plenário não se discute. Um relatório alternativo é outra situação. Então, eu entendo que essa punição aqui chegando deva ser aprovada pelo plenário. Quer dizer, se ele ganhar lá, se for lá aprovado um relatório... Se não o condenarem à morte lá, dificilmente ele vai ser condenado à morte política aqui no plenário. É isso. Quer dizer, eu digo até que é isso. Qual é o grau... A punição de cassação para um político, o homem público tem duas vidas, tem sua vida privada e a sua vida pública. A cassação é uma sentença de morte contra a vida pública. O senhor tem conversado sobre isso com seus colegas. Qual é a receptividade que o senhor sente? Você sabe que eu não tenho, que nós conversamos sobre isso no momento da aprovação do relatório. Lá, do relatório de admissibilidade, naquele momento, e foi o que é a maioria do... Não existe mudança no pensamento. Já naquele momento, a maioria do Conselho teve essa opinião, de que ele deveria ser julgado no Conselho por uma conduta tipificada como menos grave do que o recebimento de vantagem devida, porque isso não está sendo julgado, repito, no Conselho de Ética. Então, essa opinião não muda. Agora, o relator tenta, talvez, ampliar o que foi estabelecido no relatório. Para fazer essa ampliação, ele tem que ter provas. O que eu disse, prova é prova. A delação não é prova. Delação premiada não é prova. E não sou eu que digo isso, quem diz isso é o procurador Janot, são vários ministros do STF. Que a delação, por ser um negócio, por ser uma transação, onde você fornece informações em troca de benefícios, muitas vezes até financeiros, porque você tem multas diminuídas, você tem uma série de situações, no caso da delação, como ela é uma transação, ela por si só, ela não pode ser considerada uma prova, já que existe vantagem, você está recebendo vantagem por prestar aquelas informações. Então, o que precisa para ser alterado o relatório aprovado é de provas. E até agora, esse processo todo ele é cheio de notícia, mas muito fraco de provas. Tanto que lá no STF, depois de 1 ano e meio praticamente de Petrolão, a denúncia do procurador Janot foi parcialmente aprovada. Admitida, não é aprovada no caso. Só foi parcialmente admitida. Foi admitida, sendo que os ministros do STF manifestaram a opinião de que não havia nenhum indício de que o Cunha tivesse participado da organização do esquema. Você veja bem, nem da negociação de aquisição ou de aluguel desses navios sondas, que ele teria
E agora que haveriam indícios e suspeitas de que ele, no momento lá do pagamento, quando o Júlio Camargo deixou de pagar o Fernando Baiano, tá? Lá no... A propina era para o Fernando Baiano. O Fernando Baiano é que negociou nessa transação entre o Camargo e a Petrobras, ali negócio, ali havia uma propina para o estado de Fernando Baiano. Ali, no pagamento, quando deixou, o Cunha teria ajudado o Fernando Baiano a receber do Júlio Camargo, pressionado o Júlio Camargo para que ele pagasse o Fernando Baiano, e parte desse recurso teria sido destinada ao Cunha, como se ele tivesse cobrado uma comissão por essa cobrança que fez da dívida do Fernando Baiano. É isso que foi aprovado lá. É grave, não estou dizendo não é grave. Mas para quem tem sido enxovalhado diariamente aí, né, na mídia e até aqui na casa, é uma coisa que tem que ser bem avaliada. O senhor acha que o Cunha será uma figura importante na eleição do seu sucessor? Aqui na casa? Eu não tenho dúvida disso. Aqui na casa, se fosse votação secreta, eu duvido que alguém apostasse numa cassação do Cunha. Porque a casa tem uma compreensão. Quem teria a condição de tocar uma sessão como a de ontem, onde sucessivamente as pessoas fizeram provocações no sentido de fazer com que a sessão se esculhambasse? O PT chegou ontem aqui para esculhambar a sessão. Por quê? Porque como nós sabíamos que havíamos ganho, o PT sabia que havia perdido. Nós sabíamos que éramos vitoriosos, o PT sabia que estava derrotado, vieram aqui para esculhambar. E como poderia esculhambar essa sessão? Tirando o Eduardo Cunha do sério, tirando o Eduardo Cunha da sua costumeira frieza, né? Da sua costumeira racionalidade. Então tentaram, botaram o dedo na cara dele ali, pouco entrou um outro pelo outro lado, daqui a pouco se armou uma briga. Como é que nós entramos na briga? Para apartar, porque nós sabíamos, eu sabia, por exemplo, que ali estava sendo tentado esculhambar que a sessão de ontem não acontecesse. Depois, sucessivamente, é que vieram pessoas, ladrão, apontando o dedo. Se fosse comigo, na terceira, eu já estava rolando aqui no chão com essas pessoas. A verdade é essa. Né? Então, ele manteve, levou até o final e cumpriu o objetivo. E isso é que foi tentado. Então, é uma pessoa que, pela casa... Outra coisa, ele impôs um ritmo de trabalho aqui que faz com que nós, hoje, políticos, possamos ser acusados de tudo, menos de vagabundo. Dizem que o político não trabalhava, isso não dizem mais de nós. Existe um reconhecimento da sociedade que nós somos pessoas que trabalhamos. Outra coisa, independência da casa. Chega de termos aqui presidentes que, antes de fazer qualquer coisa, telefonam para o Planalto para saber se pode ou não pode fazer. Isso é muito importante para a casa. Decisões outras que foram tomadas. Então é isso. Cunha é um bom presidente, eu não tenho medo de errar. O Cunha é um bom presidente da Câmara, que tem muitas explicações a dar, né? E que vai ser julgado. Se forem provadas as acusações que fazem contra ele, será condenado, será cassado, será até preso, né? Mas aonde nós entendemos que ele tem o direito, como todos têm, ao devido processo legal e ampla defesa.